essa noite. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler dos versos 1 ao 5, tá? 55, 1 ao 5. Mas antes a gente vai orar agora e pedir ao Senhor que Ele fale conosco. Curva a sua cabeça e peça ao Senhor que Ele fale com você. Eu vou te dar uns 2 minutos. Você entrou aqui nesse lugar hoje precisando ouvir a voz de Deus. Então, peça a Ele: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. O problema é que nós temos corações que muitas vezes estão cheios de coisas que não te agradam. O problema é que os nossos ouvidos ouvem muitas vozes, menos a tua. Mas nesta noite, pelo poder do teu Espírito e no nome de Jesus Cristo, nós queremos fazer essa oração. Fale aos nossos corações essa noite, para que nós saiamos daqui diferentes da forma como entramos, e que possamos ter uma experiência com o Deus vivo, que é o Senhor da história. Usa-me conforme a tua vontade e como instrumento nas tuas mãos. Nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler juntos o texto, 55, Isaías 55, 1 a 5. Vamos lá? Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Amém, irmãos. Vamos lá. Nós precisamos entender um pouquinho o contexto em que isso ou essa palavra se deu. Nós estamos falando de um homem chamado Isaías. Isaías foi um dos profetas, dos grandes profetas da antiguidade, um profeta hebreu, da tribo de Judá, parente de um dos reis. Por que é importante a gente entender esse contexto? Na ocasião, e nós estamos falando algo em torno do 8º século antes de Cristo, Israel já havia se dividido em 2 reinos. Os irmãos lembram que Israel começou com o rei Davi, o rei Salomão, e depois Jeroboão e Roboão. E aí abriram-se 2 reinos. O chamado Reino do Norte, cuja capital era a cidade de Samaria, né? E o nome desse reino era Reino de Israel, e o chamado Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, e era chamado de Reino de Judá. O que ocorreu ao longo desses vários anos, de vários reinados, tanto no Reino de Judá quanto no Reino de Israel, foi que a liderança espiritual daqueles reinos oscilou demais,
foi muito vacilante e oscilante. Ora, os reis faziam aquilo que agradava a Deus, o que tinham aprendido com seus pais. Ora, eles misturavam as suas práticas religiosas com práticas dos povos vizinhos, como, por exemplo, astrologia, como, por exemplo, necromancia, que era o consulta aos mortos, como, por exemplo, sacrifícios a deuses, os mais conhecidos da época, que eram os Baalins. E esta atitude no povo de Deus gerou em Deus uma reação muito forte com relação a este povo. E eu queria resgatar essa história para que a gente estabelecesse o contexto do pano de fundo de Isaías. 2 Reis, no capítulo perdi a referência aqui, no capítulo 14, de 16 a 19, eu errei a referência, mas o texto está correto. Diz assim: desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um postílodo, adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos vivos e as suas filhas em sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros. E venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença. E nada mais ficou senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Deus abominou a atitude daqueles reinos, tanto o de Israel quanto o de Judá. E isso fez com que Deus se virasse contra eles e levantasse situações que eram situações corriqueiras do dia a dia daquelas nações e que serviram como um ensinamento para aquele povo. Foi um tempo de muitas alianças erradas que aqueles povos fizeram. Por exemplo, a história nos conta que o reino do norte, durante o reinado de Peca, que foi um dos reis, fez um acordo com o rei Rezim da Síria. E no reinado do sul, ao mesmo tempo, houve o acordo entre o rei Acais, que era contemporâneo de Isaías, e o rei Tiglat-Pileser da Assíria. Sabem por quê? Porque um se levantou contra o outro. Aqueles dois povos irmãos, o reino do norte e o reino do sul, se levantaram um contra o outro. O reino do norte invadiu o reino do sul, com aliança com a Síria. Imagina Israel e Síria em aliança, que coisa paradoxal hoje, né? Israel e Síria alinhados em aliança, lutando contra os irmãos que eram Judá e a Síria. Pois bem, Isaías foi um profeta que viveu nesse tempo, viveu nos palácios. Ele profetizou por cerca de 50 anos. E ele conviveu com 4 reis dessas dinastias, ou desses reinados, na verdade: Jotão, Uzias, Acais e Ezequias. Isso está dito no primeiro capítulo, no primeiro verso do livro de Isaías. E ele viveu, então, no reino de Judá, porque ele era primo do rei Uzias, um dos reis, desses reis que fez coisas boas e fez coisas más. Só para que a gente coloque em contexto, o profeta Miqueias, o profeta Oséias e o profeta Amós foram contemporâneos de Isaías. Miqueias junto com Isaías no sul e Amós junto com Oséias no norte. Uma das características desse período, então, era que o povo insistia em fazer coisas más perante o Senhor. E que coisas eram essas, na essência, simplificando e resumindo? Ou o povo tinha uma idolatria que brotava do rei e contaminava todo mundo, ou o povo tinha uma soberba por se achar além do que deveria ser. Aquele povo levantou postes ídolos, aquele povo detonou o templo de Salomão. Aquele povo, o próprio rei Acais, por exemplo, lá em 2 Crônicas 27 e 24, fala que ele pegou todos os utensílios do templo
né, que naquela época eram utensílios sagrados, hoje não são, mas naquela época eram sagrados, consagrados a Deus. E ele pegou e destruiu e deu para os reis. No caso, ele deu para o rei da Assíria. A soberba foi um outro problema que aconteceu no coração daqueles reis. Diz lá em Crônicas 26, 2 Crônicas 26, 16, que o coração de Uzias se encheu de soberba. Ele foi um rei bom, fez o que era bom perante o Senhor. E Uzias foi um homem que liderou aquele povo e desenvolveu uma indústria de armamentos. Ele, diz a Bíblia, que ele criou uma indústria daqueles lançadores de pedras e lançadores de flechas. Devia ser um povo, e diz o texto, uma máquina inteligentemente feita para guerrear contra os inimigos. Só que esse rei Uzias, que foi bem sucedido no seu reinado, num determinado ponto, encheu o seu coração de soberba. E Deus então se entristeceu e se afastou dele. O próprio rei Ezequias, mais adiante, que foi o último dos 4 reis nessa sequência, que foi o rei mais próximo, o rei que mais fez coisas certas, o próprio rei Ezequias deixou que a soberba entrasse no seu coração. Então, basicamente, o povo vivia ou pecando com a idolatria, ou pecando com a soberba. E qual foi o resultado disso? O resultado desse distanciamento e dessa atitude do povo de Deus para com Deus foi que Deus os entregou às outras nações. Deus os entregou para que fossem escravizados. Deus permitiu que aquelas cidades fossem destruídas. Cidades que eram centros de adoração ao nome dele. Ele permitiu que fossem destruídas, saqueadas, queimadas, derrubadas. Deus permitiu na história, e essa história é história mesmo, permitiu que as cidades fossem tomadas pelos inimigos. E ele levantou profetas, para que esses profetas pregassem o juízo de Deus, por conta daquelas atitudes que aquele povo tinha. Só que, irmãos, o nosso Deus, e é onde a gente chega no texto agora de Isaías, o nosso Deus não é um Deus apenas de juízo. Deus é um Deus justo. Mas, acima de tudo, Deus é um Deus misericordioso e gracioso. Nós vemos que, ao longo do livro de Isaías, 66 capítulos, curiosamente, 40 capítulos, do 1 ao 39, na verdade 39 capítulos, ele denuncia o pecado e profetiza a condenação. Ele denunciava o pecado da nação e profetizava a destruição, a condenação por parte da mão do Todo-Poderoso. Mas do capítulo 40 até o final, ao 66, ele profetiza conforto e consolação. O profeta Isaías profetiza a vinda daquele que tiraria toda a iniquidade daquele povo. Então, aquele povo que vivia a desolação e que viveu a condenação e aquela desolação por seus atos, começou a receber de Deus, através da boca deste profeta, que é chamado profeta evangélico, porque ele falou muito do Messias. Isaías 53 é o grande texto a respeito da vinda do Messias. Esse profeta falou também do conforto e da consolação. E é exatamente o texto que ele começa a tratar do conforto e da consolação. E ele diz então: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Nós precisamos perguntar algumas coisas ao texto. Primeiro, que é um claro convite, e é um claro convite indiscriminado a todos vós que tendes sede. Quando nós olhamos para Israel, e até hoje, quando a gente olha para os israelitas, para os judeus, a gente tem uma sensação de que eles são um povo exclusivista,
um povo que entende que só eles têm de fato as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Mas aqui já em Isaías, Deus já mostrava para aquele povo que aquele povo não seria exclusivo dele apenas, mas que ele abrangeria todos os povos, todas as etnias, todas as nações. E quando a gente olha o capítulo 56, e você pode depois olhar, Deus fala dos gentios, Deus fala dos estrangeiros, Deus fala dos eunucos, pessoas de outros povos, que se achegariam a Ele e que teriam com Ele uma aliança. Este convite é um convite para todos os povos, para todas as pessoas. E é um convite para quê? Para saciar uma sede. Mas que sede é essa? Irmãos, não é a sede física. Esse texto vem dizer a este povo e a nós que Deus nos convida para saciar a sede existencial. E Ele nos diz que muitos correm para ter as coisas básicas e ter nelas a sua satisfação. Porque gastais dinheiro? Mais adiante ele vai dizer, com coisas que não te trazem a satisfação. Há nesse verso a expectativa e a perspectiva do saciar da nossa sede existencial, que não pode ser saciada com as coisas básicas como pão, água, leite e vinho. Percebam, pão e água muito básico, leite, alimentação, vinho, alegria, prazer. Isso não traz a satisfação em si só. Porque Deus nos dá de graça essas coisas. Não essas coisas fisicamente, mas Ele nos dá esse saciar de graça. Percebam que Ele está chamando gente para comprar sem dinheiro. Como que alguém compra sem dinheiro? Eu não consigo entender essa equação. Para eu comprar eu tenho que ter dinheiro. E Ele fala, comprai, vinde comprai, sem dinheiro. Ora, porque já foi pago. Porque já foi pago. A satisfação existencial da vida humana já foi paga. Você não tem que pagar mais nada. Ela foi paga pelo próprio Deus. Ela foi paga pelo próprio Messias. Isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Ela é resultante da graça de um Deus amoroso. Um Deus que pagou o preço para a nossa satisfação existencial. O texto continua dizendo, por que gastais um dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Irmãos, nós vivemos num ritmo de vida onde a sociedade nos diz que para que sejamos felizes, nós temos que ter, ou temos que viver prazer, para sentirmos a nossa identificação, para sentirmos a saciação da nossa sede interior. E a palavra está dizendo que isso não satisfaz. Nós gastamos o dinheiro naquilo que não satisfaz. O hedonismo, o prazer, não traz realização. Sabe por quê? Porque muitas vezes ele está carregado de motivações de um coração idólatra, de um coração apóstata. O que é um coração apóstata? É um coração que está virado contra as coisas de Deus. E muitas vezes nós, que temos uma natureza antiga do velho homem, quando nós não ouvimos a Deus, o nosso coração apóstata se manifesta e nos direciona naquilo que não satisfaz, nos leva para aquilo que não nos dá prazer, aquilo que não vai saciar nossa alma. Nós precisamos entender isso e precisamos aprender a ouvir, e ouvir atentamente. Diz a palavra, ouvi-me atentamente. Ouvir a Deus, meus irmãos. Nós ouvimos tantas pessoas, a gente ouve o conselho da Ana Maria Braga,
a gente ouve o conselho do amigo do trabalho, a gente ouve o conselho sei lá de quem, mas a gente não ouve o conselho de Deus através das Escrituras. A gente duvida, fala, será que é mesmo? Ah, não sei se vai funcionar. Deixa eu fazer aqui, dar 3 pulinhos para ver se resolve. Não é assim, queridos. Deus nos deu a sua palavra, nos deu a sua vontade, e nós precisamos ouvi-la. Nós precisamos colocá-la em contraste com as vozes da cultura. As vozes da cultura que fazem quem somos, que fazem com que sejamos manipuláveis, que faz com que sejamos como uma geleia que vai se amoldando à forma. Meus irmãos, precisamos nos lembrar que Deus quer de nós uma vida de não conformidade com este século. O apóstolo Paulo exortou claramente: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, somente em Deus a nossa alma se satisfará, somente em Deus. O texto continua no verso 3 a 5, dizendo: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Irmãos, a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O Isaías aqui está dizendo: inclina o ouvido, inclina o ouvido, ouçam para que vocês tenham vida, ouvi e a vossa alma viverá. É só depois que eu ouço a voz de Deus me chamando, que eu posso dizer: Senhor, eu creio. Porque quando eu ouço a voz de Deus, eu ouvi a voz de Deus porque Ele me regenerou. Ouvi e a vossa alma viverá. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, irmãos. Precisamos entender isso. Deus nos regenerou e nos fez ouvir a voz dEle. Só que eu posso ouvir a voz dEle e abafar o meu coração. E abafar a voz dEle no meu coração, na minha mente, na minha alma. Eu posso ouvir e abafar, porque eu estou sendo pressionado por um outro mover da cultura onde eu estou inserido. Mas o convite é claro: ouvi e a vossa alma viverá. Outro dia uma irmã me perguntou: pastor, como eu sei que eu fui regenerada? Porque a regeneração é algo que acontece no íntimo das nossas almas. E é uma ação imediata de Deus, ou seja, não tem meios, Ele age sem meios. Ele vai lá e transforma você, vira a chave e fala: da morte para a vida. Puf, ligou, regenerou. Nesse momento você começa a desejar uma aproximação maior do Pai. Você começa a se sentir ausente da casa do Pai. Você começa a sentir a sede de estar com o Pai. Você começa a sentir saudade do Pai. Você começa a querer: eu quero estar com os irmãos. Você começa a querer louvar a Deus por toda e qualquer situação. Você começa a olhar para aquilo que você fazia e fala assim: não é possível, isso é completamente equivocado. Não agrada a Deus, eu não estou nessa, eu estou fora. A regeneração é um processo que na nossa vida nos faz nos aproximar do Pai e ouvir a voz dEle, para que as nossas almas vivam, irmãos. Mas esse texto não fala só da regeneração. Ele fala de um Deus que fez um pacto. Ele fez uma aliança perpétua com o seu servo Davi. Que aliança e que pacto é esse? Lembrem-se que lá no começo Deus chamou Abraão e falou: Abraão, vem cá, olha para o céu. Está vendo essas estrelas? Eu vou fazer a tua posteridade como essas estrelas. Abraão não tinha filhos. Ele fala: Senhor, mas eu só tenho o filho da serva. Não, Abraão,
Eu vou fazer de você uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe por que Deus disse isso? E por que Deus fez essa aliança com ele? Porque em Abraão e de Abraão vem toda a descendência daquele que seria o nosso resgatador, aquele que seria o descendente de Davi, aquele que seria a raiz de Davi. De Abraão vem Davi, e de Davi vem o renovo, a raiz de Davi. Quem é a raiz de Davi? Apocalipse 22:16 dá a resposta. Abram aí, por favor. Apocalipse 22:16. Leiam em voz alta esse verso. Apocalipse 22:16. Quem é a raiz de Davi? Essa é a pergunta. Apocalipse 22:16. Podem ler juntos aí. Vamos lá? Aleluia! Jesus é a raiz de Davi. É a resposta. Ele é esse renovo. Ele é o resultado desse pacto de misericórdia, fiel misericórdia, porque nele somos alcançados por essa misericórdia que não detona e nos destrói. Por ele e através dele a nossa vida sai da desolação e da desgraça e da destruição, dos muros derribados da idolatria. Nele saímos disso para a consolação, nele saímos disso para a plena vida satisfeita, onde nossa alma está repleta de gozo. Ele é a resposta às misericórdias do Senhor, é a encarnação real do Deus que criou todas as coisas, é a resposta da misericórdia eterna, da aliança eterna. Irmãos, Paulo, quando discursou em Antioquia, depois vocês podem ver o texto lá em Atos 13, ele fez referência a este texto aqui, do profeta Isaías, que também está nos Salmos, e diz que ele, o Jesus Cristo, é a consumação da misericórdia fiel, do pacto fiel, feito com Davi. Olha que coisa bela, irmãos, no meio de uma nação destruída, desolada, muros derribados, famílias dilaceradas, mortas, sem mãe, sem pai, sem filho, colheitas destruídas, Deus vem e fala assim: olha, para de gastar tempo com isso aí e me ouve. Ouve, porque eu tenho as palavras de vida eterna. Eu sou aquele que sou a fonte das águas vivas. O que ele falou para aquela mulher no tanque? A mulher encontrou com ele no tanque, a mulher samaritana, e ele falou assim: olha, mulher, quem beber dessa água vai ter sede de novo, mas quem beber da água que eu der, jamais terá sede eternamente. Meus irmãos, nós precisamos entender que o saciar da nossa sede de ser e de existir está nele, e só nele, em nada mais. Não tente preencher a sua vida com alguma coisa que tente trazer significado, porque você não alcançará esse objetivo. Você não alcançará, porque é nele, somente nele, que a nossa alma se satisfaz. Portanto, o que podemos trazer de aplicação desse texto para as nossas vidas, para encerrarmos? Em primeiro lugar, irmãos, Deus é o Senhor da história. Deus interrompe a desolação com a salvação. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da sua história. Ele é o Senhor da minha história. Ele tem a sua e a minha história em suas mãos, sob controle. Fica frio. Fica frio. Deus tem o controle da sua história e da minha nas mãos. Tranquilize-se. Aquiete-se. Saiba que o Senhor é Deus. O Senhor, a segunda aplicação, o Senhor é a resposta
para o coração sedento. Ele é a fonte das águas vivas. Não há outro lugar para você alimentar a sua sede de existir, senão nele. Senão nele. No Cristo ressurreto. A encarnação de Deus. Aquele que veio, aquele que era, que é e que há de vir, como diz a palavra. A terceira aplicação, irmãos, nós precisamos ouvir. Que vozes você tem ouvido? Que vozes? Seja honesto, que vozes você tem ouvido? Nós precisamos ouvir essa voz que nos transporta para um reino que não é deste mundo, irmãos. Perceba que quando você trabalha com a força do seu braço, para sustentar sua família, para até gozar a vida, para passear, ter coisas, não tem nada de errado com isso. Mas não coloca nessas coisas o seu coração. Perceba que tudo isso Deus nos dá apenas para que a gente usufrua e possa abençoar outras pessoas. Mas acima de tudo, não podemos perder a perspectiva que nós somos cidadãos de uma outra pátria, de um outro reino. Essa semana, voltando lá do trabalho, de uma reunião, com um amigo meu, de carona com um amigo meu, e a gente conversando e falando como é que o mundo está difícil, tanta coisa, tanta relativização, tanta falta do sagrado, né, como falou hoje de manhã. E ele falou para mim assim, Dúzia, às vezes eu tenho a sensação que eu sou um ET. E ele é católico, sabe? É um católico bem sério, líder lá do projeto de jovens e de casais. Eu falei, mas Luiz, nós somos ETs. Nós não somos desse mundo, irmãos. O mundo jaz no maligno e tem padrões que são contra as Escrituras. Nós não somos daqui, então precisamos ouvir essa voz. O quarto ponto é que o Senhor é um Deus de aliança. O Senhor é um Deus de aliança. Ele estabeleceu com você um relacionamento perpétuo. Não é um negócio temporário. Não é um relacionamento fugaz. Não é um relacionamento de Facebook. Não é um relacionamento de e-mail. Não é um relacionamento do telefone celular. Não é um relacionamento do Skype. Não é o relacionamento da sua casa. Não é o relacionamento do seu trabalho. Deus estabeleceu com você um relacionamento eterno. Porque Ele fez um pacto de graça com você. Um pacto de redenção com você. De remir a sua vida para Ele. Para que você seja propriedade dEle. Para que você esteja eternamente com Ele. E por último, precisamos entender que nós somos alvo da graça de Deus. Não porque você e eu somos legais. Não porque você e eu somos legais. Você se acha legal? Sabe que às vezes eu me acho legal? Na boa. Pô, o Duz é um cara legal. Eu acho um cara legal, na boa, estou sendo honesto, Bom, né? Que bom, né? Mas isso não vale nada, irmãos. Não vale nada. Não vale nada. Deus decidiu me amar, eu sendo legal ou não. E Ele decidiu me amar. Ele decidiu me alcançar. Por quê? Por amor dEle mesmo. Porque Ele ama a si mesmo. Para a glória do nome dEle. Para a glória dEle. Ele decidiu amar você e a mim. Não porque somos legais, ou porque fazemos coisas legais, ou porque somos honestos, ou porque tratamos bem o próximo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, tem depois. Quando você percebe que você é fruto e alvo deste amor gracioso de Deus, aí você se torna uma pessoa que se relaciona bem com os outros. Nós precisamos ter essa marca. Nós precisamos ter a marca de Cristo nos nossos relacionamentos. Mas saiba, Deus fez um relacionamento perpétuo com você, e você é alvo da graça dEle. Graça que é puro amor, amor do Pai, amor do alto. Não o amor que nós conhecemos. Que Deus possa fortalecer a sua fé aí. E que você possa pensar nisso. Como eu posso alcançar significado? Como minha vida pode ser uma vida que realmente produza bons frutos e viva
para edificar o outro. E viva tranquilo, como diz a gíria, e viva na boa. Gente, a gente tem que viver na boa. Vamos passar dificuldade. Desculpe a gíria, eu gosto de gíria. Eu acho que eu gosto de falar. Nós temos que viver na boa. Nós vamos passar dificuldade. Todo mundo aqui. Mas nós temos que viver na boa. Porque o nosso Deus é o Deus Senhor da história. Simples assim. Curva a sua cabeça, vamos orar. Deixa eu fazer uma pergunta essa noite. Você está aqui e quer se entregar ao Senhor essa noite? Se você está aqui e quer se entregar ao Senhor, nessa noite, vem aqui à frente, a gente vai orar. É uma pergunta seca, mas pensa aí no seu coração. Você quer fazer essa entrega? Vem à frente. Alguém quer se entregar? Alguém ainda não se entregou? Amém. Alguém quer se entregar de novo? Senhor, eu estou longe. Estou frio, longe a beça, zilhões de quilômetros. Vem à frente. Vamos orar. Deus é um Deus de pacto, de relacionamento perpétuo. Ele nos ama. Ele tem preparado para nós, irmãos, coisas maravilhosas. Nós não precisamos temer. Deus está conosco. Deus é o nosso auxílio. Deus é a nossa força, o nosso rochedo. É a nossa torre de libertação. Você está oprimido hoje à noite aqui? Vem aqui na frente. Você está oprimido? Está sentindo assim? Estou oprimido. Minha alma oprimida. Estou sendo tentado. Vem aqui à frente. Ó Deus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós, tudo que queremos essa noite é sermos Teus, totalmente Teus. Ó Deus, arrebata a nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo, para que tudo isso produza fruto de vida eterna. Meu querido Deus, meu Pai Celestial, vem e nos visita nessa noite assim, como estamos. Não há nada em nós que o Senhor não conheça. A nossa alma está aberta na Tua santa presença. Vem com aquele toque especial e toca no nosso coração, marcando e dizendo Kadosh, como pregou o Teu servo há 3 anos atrás, eu nunca esqueci. Separado, santo, meu, propriedade minha. Ó Deus, toca na nossa vida, para sermos Teus, e derrama da Tua graça sobre esses 3 irmãos que aqui estão, para que sejam fortalecidos no seu íntimo, para que vençam as suas lutas, para que confiem no Senhor. E também os irmãos que não tiveram coragem e ficaram assentados. Faz a mesma coisa, Deus. Nós somos a Tua família. Nós somos ovelhas do Teu pastoreio. Nós oramos agradecidos e certos e confiantes. Em nome de Jesus.